O Espaço PUC está de volta e hoje nossa conversa é sobre as mulheres. Bom, em Belo Horizonte a gente tem uma delegacia especializada para tratar de crimes contra a mulher. Só que no Brasil, menos de 10% das cidades têm uma delegacia. E na delegacia de Belo Horizonte são enviadas cerca de 1.100 ocorrências por mês. Professor, você acha que falta recursos para cuidar da mulher? Sem dúvida. As políticas públicas voltadas para os grupos que a gente chama mais vulneráveis, mulheres, crianças e adolescentes, moradores de rua, mesmo a questão dos negros, elas ainda são muito recentes no Brasil. E o Brasil tem um déficit histórico, né? Um país que durante 500 anos não tratou muito dos seus segmentos, né? Essas pessoas não eram consideradas quase que cidadãos. E, por incrível que pareça, ainda uma grande resistência no nosso país às chamadas políticas afirmativas, políticas públicas voltadas para esse segmento. Então, em relação à mulher, principalmente com a Lei Maria da Penha, o Estado começa a responder com delegacias especializadas, com centros de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência e com outras políticas públicas, inclusive políticas que devem dar suporte emocional à mulher e muitas vezes os filhos. Porque o problema das políticas relacionadas à questão da violência contra a mulher é que muitas vezes tem que acolher os filhos, uma estrutura mais ampla, um suporte melhor. Então, isso está sendo caminhado e estruturado no Brasil muito recentemente. E, para além dessas políticas emergenciais, quando a violência já aconteceu, é preciso também que nós pensemos, que o Estado, que a sociedade também pense em políticas preventivas, na área da educação, da prevenção a todo tipo de violência, na agilidade da justiça da punição, porque no Brasil nós temos um grande problema. Nós temos leis muito interessantes, até muito rígidas, mas a justiça não funciona. As leis elas não são cumpridas, então o infrator, o homem que é violento, continua agindo, porque ele tem certeza que não vai acontecer nada. Então, tem ações do poder executivo, as delegacias, os centros de acolhimento, de proteção, tem ações do poder judiciário, celeridade, e tem ações de toda a sociedade, inclusive essa, que eu achei que é muito interessante, que a partir dessa pesquisa há uma grande discussão e mobilização da sociedade. Isso está aparecendo nas mídias sociais, na grande mídia, e as pessoas elas precisam de discutir realmente essa situação para mudar. Né? A pior coisa é quando a gente vê uma determinada situação, um crime, uma violência, e acha que é isso mesmo. É preciso discutir para mudar. É preciso que as coisas mudem, né? Que elas não fiquem ali na estrada da imutabilidade. Exato. Falando nessa questão dos recursos que a Paula citou agora há pouco, os meios de comunicação, você acha, por exemplo, Larissa, que os meios de comunicação de massa às vezes não contribuem para uma possível deturpação da imagem feminina? Com certeza, né? O corpo da mulher hoje é usado como um objeto, como uma mercadoria a ser vendida, né? Então, não é à toa que a gente vê uma série de publicidades, de propagandas aí que utilizam o corpo da mulher associado a algum produto, mas que muitas vezes nem fazem referência ao produto em si, mas simplesmente só ao corpo da mulher, né? Então, com certeza, a mídia hoje, atualmente, né, no Brasil, ela favorece muito para a objetificação e, inclusive, incentivando assim, ao estupro e a outras formas de violência, né? Como recentemente teve uma propaganda de uma cerveja que os homens na praia, né, entravam no banheiro, ficavam invisíveis, bebiam cerveja, ficavam invisíveis e entravam no banheiro feminino, né? Então, o que é isso se não, né, uma apologia à cultura do estupro, né, que a gente tem na nossa sociedade? Né? E, mais uma vez, coloca aí a mulher como culpada e como o estupro sendo uma questão natural, né, na nossa sociedade. E o termo sexo frágil, professor, o senhor não acha que o termo sexo frágil já não deixa subentendido um certo preconceito sobre a figura feminina? Não, sem dúvida. A nossa sociedade ela gosta muito de nomear. E nomear para enquadrar as pessoas, não somente na questão do preconceito, né? Como se a fragilidade significasse uma impotência, uma incapacidade, por exemplo, de agir no espaço público. Né? Nós falamos agora que temos uma presidenta, mas em Belo Horizonte são 41 vereadores e uma única mulher. Não é? No Congresso não são 10%, né, entre senadores e deputados. Então, quer dizer, a ideia de que a fragilidade também está por trás dessa fragilidade, uma impotência, uma incapacidade de exercer determinados papéis, de ocupar determinados locais. Aquela velha ideia, né, de que fique no seu lugar. Então, quando a mulher ela justamente quer sair desses lugares, por direitos primeiro, né, porque nós vivemos num Estado democrático de direitos,
onde está escrito na Constituição, no seu primeiro artigo, todos são iguais perante a lei. Não está escrito todos, vírgula, menos as mulheres são iguais perante a lei. Então, essa formalidade legal, ela precisa de ser construída no cotidiano das pessoas e da sociedade. E por isso o papel, né, das organizações feministas, ele é um papel muito importante, porque força um debate para a superação dessa cultura do preconceito, que chega até a ser um preconceito odioso, não é? Você disse das propagandas, mas as propagandas, para além digamos assim, do menosprezo do papel da mulher, de colocar a mulher como objeto, às vezes coloca a mulher numa situação, inclusive, de desdém, né, de uma coisa que pode ser usada, e isso tem que ser mudado realmente, né? E atualmente está em pauta um projeto de lei que pretende separar um vagão no metrô só para as mulheres. Larissa, o que você acha sobre isso? A gente acha que um vagão, ele não vai solucionar o problema da violência contra as mulheres, né? Pelo contrário, ela vai segregar, então isso vai afirmar... Vai aumentar a distância. Exatamente, vai afirmar que os homens são incapazes de viver no mesmo espaço que as mulheres, né? E vice-versa. Então, ou seja, ele reafirma uma ideia de que os homens têm uma sexualidade incontrolável, né? E que, mais uma vez, que as mulheres procuram, merecem ser estupradas e merecem ser assediadas, né? Encoxadas, né? Tem essa campanha agora que a gente viu na reportagem também, é contra o encoxamento, né? Que é uma tentativa de abuso sexual que as mulheres sofrem no transporte público, então, né? Então, eu acho que a questão só para concluir, que a questão do vagão rosa, a gente tem que discutir, na verdade, é um transporte público de qualidade. Para todos. Para todos e todas, né? Para todos os homens e para todas as mulheres. E, mais uma vez, colocando as mulheres como direito, as mulheres como um sujeito de direito, de utilizar o transporte público e de não ser violentada em nenhum espaço da sociedade. Não, eu queria concordar dizendo que não adianta você resolver na questão do vagão ser nos ônibus. Nós vemos essas cenas o tempo todo. Então, a luta que nós devemos ter é exatamente essa, transporte de qualidade para todas as pessoas. Que nesse espaço todos sejam respeitados pela dignidade. Não é mais para um em detrimento do outro. Que haja, né, uma mudança na educação, né, e não segregar. E atitudes que não tolerem práticas como essa do encoxamento, que na verdade é um desrespeito, né, e que a gente vê no cotidiano de quem usa o transporte público. E o papel das famílias? Eu queria, né, perguntar para vocês. O papel das famílias nesse processo de deixar a mulher mostrar à sociedade o papel que a mulher deve exercer de forma igual ao homem. Qual deve ser o papel das famílias? O primeiro espaço de socialização e de educação se dá na família, não é? Inclusive, na nossa sociedade, uma tendência de pedir que a escola resolva tudo, mas nós temos que realmente valorizar o papel da família. E o que nós sabemos, e a pesquisa denuncia, é que também no ambiente familiar, até mesmo esse sentimento um pouco machista e preconceituoso faz parte do universo de muitas mulheres. Então, é preciso que na família, primeiro, haja uma discussão e que toda a comunidade familiar ela possa realmente discutir soluções que possam superar. É preciso que as meninas, as filhas e também os meninos que na escola aprendem esses valores da igualdade, da justiça, de um comportamento civilizado, também discutam na casa, né? Hoje nós temos um espaço que propicia isso. A família não é mais aquela família só nuclear que o pai e a mãe falam e todo mundo cala, né? Uma obediência muito mal resolvida. É preciso que as pessoas discutam para superar esses preconceitos. Essa é a sua opinião, Larissa, também? Um pouco sim, mas eu acho também que a gente, dentro da família, a família tem um papel crucial também na divisão do trabalho, doméstico sobretudo, na socialização do trabalho doméstico. Enquanto haver a divisão sexual do trabalho, né, no qual o trabalho doméstico ele fica exclusivamente como responsabilidade da mulher, né, isso é uma questão que precisa ser modificada também. Então, a partir do momento que o homem assume o trabalho doméstico, né, junto com a mulher, assim, não é aquela história de, eu ajudo a minha mãe, eu ajudo, né, a minha esposa. Não, é de assumir o trabalho como aquilo sendo fundamental para a existência humana, né? Porque o trabalho doméstico, ele tem essa importância para a existência humana. E aí, a partir daí, construir uma educação não sexista, né? Uma educação de que as meninas e os meninos tenham os mesmos espaços de socialização. Isso não é só no âmbito da família, claro, né? E aí que eu queria ampliar a resposta. Também é na escola. Nas brincadeiras, né? Por que menino só brinca de carrinho e menina só de boneca, Por que né? Mulher tem que vestir rosa e homem azul. Então, assim, coisas que classificam, né? Esse símbolo
simbolismos, eles estão por trás deles, essa cultura que precisa de ser modificada. Exatamente. Concordo perfeitamente. Então, os meninos, eles precisam aprender desde criança a cozinhar, a passar e a fazer o trabalho de casa, assim como as meninas precisam correr, subir em árvore, né, aprender a dirigir. Então, assim, eu acho que aí a gente já começa a construir mudanças importantes. E para finalizar, uma pergunta breve. Quais os desafios da mulher brasileira no século XXI? Eu passo a palavra para a nossa colega. Bom, na verdade, eu acho que o nosso desafio é esse, né? Como a gente se mobilizar, se organizar, como a gente enxergar na outra mulher, na mulher que está no nosso lado, na mulher que não está, que nós somos vítimas de violência na sociedade, que nós somos sujeitas que somos dominadas na sociedade. Então, o nosso grande desafio é como a gente se auto-organiza, né, e constrói o processo da sororidade, que é da solidariedade, que é do reconhecimento entre as mulheres, para a superação dessas formas de dominação e dessas formas de opressão na nossa sociedade. E as suas palavras, professor? Concordo plenamente e acho que isso tem a ver também com a participação muito grande dos homens, né? Nós precisamos também mudar, precisamos ter um outro ponto de vista. Eu acho que trabalhar na perspectiva realmente da solidariedade, do crescimento conjunto e mútuo. Então, os homens, eles também são muito importantes para a qualidade de vida das mulheres, né? E, por outro lado, também mais do que vítimas, também as mulheres hoje, elas podem assumir um grande protagonismo na nossa sociedade e têm feito isso. Isso é muito importante. Com certeza. Muito, muito obrigado pela presença de um homem e de uma mulher discutindo, né, Paula, um assunto que merece ser discutido, sempre refletido. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E no programa de segunda vamos falar da importância da matemática para a construção do conhecimento. Você vai saber por que os números são essenciais em nossa vida. O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Obrigado e um bom final de semana. Obrigada pela companhia. Até lá.